Boa tarde. Quero deixar aqui uma palavra para vocês que se encontra-se no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. É uma palavra que ela me chama muita atenção, correlacionada à nossa vivência aqui nessa terra, onde muitos acham que vai viver para sempre e que a morte nunca vai chegar à sua porta. Acham que o juízo de Deus nunca vai chegar na sua vida. Então eu quero trazer essa palavra aqui em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4, para mostrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça, como está lá em Romanos 11, versículo 22, que Deus fala: considerais, pois, a minha bondade e a minha severidade. Quando Deus fala ali da severidade dele, Ele está falando que é um Deus de justiça, que Ele vai julgar todas as nações. Então aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, mostra esse Deus de justiça, que com Deus a gente não pode brincar. E hoje a gente vê as pessoas brincando e escarnecendo o nome de Deus. Quero deixar aqui uma reflexão para a minha vida e para a sua vida, que com Deus não se brinca. E esse Deus vai julgar todos os povos. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4, fala: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando um exemplo do que acontecerá com os ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Então, como nós podemos ver aqui nessa palavra que eu citei, eu pude falar aqui, ou melhor dizendo, Pedro deixou aqui 3 juízos que Deus fez com aqueles povos antigos. Deus julgou aqui primeiramente os anjos que se rebelaram contra ele. Então, se eu parar para ver, se Deus ele não poupou os anjos celestiais, você acha que Deus vai poupar a mim e vai poupar você? Claro que não. Então, se Deus já lançou os anjos no inferno para o grande dia julgá-los e vir com juízo sobre a vida deles, não é diferente na minha vida e nem na sua vida. Então, esse é o primeiro juízo que Deus fez lá atrás. Foi com os anjos que se rebelaram contra a sua santidade, que se rebelaram contra o seu trono. Aí vem aqui falando: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Não é diferente hoje. Na época de Noé, Noé era um pregador, Noé falava, apregoava o evangelho, apregoava o juízo de Deus para aquele povo ímpio, e aquele povo ímpio não dava atenção.
Não é diferente hoje. O povo também não dá atenção. Estou aqui pregando, tirei o meu tempo falando da palavra de Deus, cumprindo com aquilo que Deus colocou na minha mão, que é pregoar o evangelho, que é pregoar as boas novas, mas o povo não dá atenção. O povo se prende com coisas passageiras, com coisas que vai passar, mas não se preparam para o grande dia do Senhor, para o juízo de Deus, não se preparam. Então foi assim na época de Noé e não vai ser diferente na nossa época. Deus destruiu aquele povo ímpio, Deus julgou com as águas do dilúvio. Depois aqui na palavra também vai falar da cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra também era um povo ímpio, era um povo que praticava a maldade, era um povo que não tinha Deus. Eles quiseram até mesmo ter relações com os anjos, quando Deus mandou naquela cidade lá para vir com o seu juízo. Eles quiseram ter relações com os anjos. Hoje não, hoje também, ou melhor dizendo, não é diferente. É a mesma coisa acontece hoje. Homem com homem, mulher com mulher e por aí vai. Coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Então aqui no vídeo, eu não estou querendo falar vamos botar, melhor dizendo, da sua opção sexual. Cada um tem o seu direito de escolher aquilo que quer para a sua vida. Só que não sou eu que condeno, é a palavra de Deus que condena. Então não sou eu que estou condenando, é Deus. Deus fez o homem e fez a mulher. Não fez homem e homem junto, ou mulher e mulher junto, não. Então a palavra de Deus, ela condena esses atos, como aqueles homens daquela época ali de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações com os anjos. E Deus veio com juízo naquela época. Então eu quero deixar aqui uma aplicação aqui nessa palavra aqui, que Deus, quando ele vem com o juízo dele, ele nunca vem com o juízo dele junto com o justo e o ímpio. Deus jamais vai fazer isso. Por isso que nós devemos se preparar para o arrebatamento de Deus. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento de Deus. Porque quando Deus vier com o seu juízo, ele faz separação entre quem é justo e quem é ímpio, entre aquele que pratica o bem e aquele que pratica o mal, aquele que prioriza as coisas de Deus e aquele que não priorizam, aqueles que querem saber de Deus e os que não querem saber de Deus. Deus não vem com o juízo em cima. Se Deus hoje viesse com um novo dilúvio, claro que não vai vir, porque ele fez uma aliança, mas se ele viesse, aqueles que são justos, Deus ia fazer uma separação. E é assim, no grande dia. Então, para não estender com esse vídeo, eu deixo essa palavra aqui para vocês, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Não brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. Aquilo que tu semear é aquilo que você vai colher. Então fique com essa palavra em nome de Jesus.